Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje temos um assunto importante, que é o sistema familiar, o nosso sistema familiar. E hoje eu tenho uma convidada especial. Vou só aguardar aqui ela entrar. Jéssica Richard. Vamos aguardar. E hoje a gente vai pontuar esse assunto complexo. Boa noite, Gu. Só tô aguardando a Jéssica chegar. Ela mandou um oi aqui pra mim. Boa noite. Vamos aguardar ela entrar na live. Ana Paula, sejam todos bem-vindos. Eli. E hoje a gente vai falar sobre um assunto complexo também, sobre o nosso sistema familiar. Eu tô aguardando a Jéssica entrar para me mandar o convite para ela. Deixa eu ver se ela já entrou. Ainda não. Ah, entrou agora. Deixa eu aceitar ela aqui pra gente começar. Vou só aguardar a Jéssica entrar. Já mandei o convite para ela e vou ver se vai dar certo. A Jéssica é também humanoterapeuta, Jéssica Richard. E é um prazer hoje convidá-la sobre esse tema, sistema familiar. Eu só tô aguardando ela entrar, tá demorando um pouquinho aqui. Eu tô achando que é minha internet, hein? Não deu certo, Jéssica? Tá demorando um pouquinho, hein? Está dando erro, deve ser a internet. Vou ter que mudar de localização aqui para poder entrar. Eu vou fechar a live novamente. Ah, e vai entrar agora. Já ia fechá-la novamente. Eu acho que é a internet, hein, Jéssica? Certamente é a internet. Ou é a minha ou a sua. Eu vou ter que mudar de lugar. Porque nada vai poder impedir a gente fazer essa live, hein? Vou mudar de lugar. A transmissão está boa. Acho que pro Gu tá boa. Às vezes pode ser a dela, né? Jéssica, tá dando erro? Eu vou fechar novamente a live e vou entrar novamente. Vou te mandar o convite novamente. Pode ser o erro do Instagram. Tô aguardando. Tive que mudar aqui, mas eu acho que é a minha internet. Não era, não. Era a minha. É a sua? É. Então eu vou para lá novamente. Vai ficar um pouquinho escuro, ó. Deu um pico de luz aqui bem na hora que a gente... Tá impedindo a gente fazer a live bem na hora. Veja só, né? Eu achei que fosse a minha internet. Eu falei, vou mudar porque eu acho que é a minha. Então vamos lá. Não, é a minha. Tá caindo.
Eu vou fechar e eu vou entrar de novo, tá? Não precisa. Não? Não, Tá caindo. não, pra mim tá tudo certo aqui. Será que é a minha, então? Peraí. Aê, Se né? for a minha, a gente muda. Olá, Jéssica. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Ah, tô bem, ansiosa aqui pra nossa conversa. Que bom! É um prazer recebê-la. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite de falar desse tema, né? Que é o sistema familiar, que abrange muita coisa, né? O nosso sistema familiar. Sim, né? Muita coisa pra falar. A gente, né, escolheu fazer um tema livre para ver até onde vamos chegar com as Exatamente. prosas. Então, vamos começar. Aguardando também as terapeutas, as pessoas que quiserem entrar também na live, fazer suas perguntas sobre o sistema familiar, o que abrange, né, a nossa história, como a gente passou, né, por todo esse processo, por um processo de cura, pelo nosso sistema familiar também, né, Sim, trazendo essa cura interna para que a gente vê de outra forma e hoje a gente ter esse tipo de olhar para poder passar também para as pessoas. E verdade. falando, trazendo um pouco aqui sobre a minha história, eu tive muita essas relações conturbadas, né, com o meu sistema familiar, com a minha família, mas porque eu estava fora do meu no caso do meu padrão, né? Estava fora da minha função, querendo ficar em outras funções e não ficando na função ou de filha, na função de mãe, né? E aí aonde que acontece? Os bloqueios emocionais que atrapalha, né? Atrapalha a nossa vida, não deixa a gente fluir, não deixa a gente prosperar e seguir esse fluxo tão lindo que é o fluxo da vida. Mas para que isso aconteça, eu tive que fazer muitos tratamentos até chegar aqui. E o sistema familiar, dependendo a forma que a gente acaba enxergando esse sistema, os bloqueios acontecem emocionais. E, Verdade. né, Jéssica, e é o que a gente passa sobre todo esse sistema, o modo do que a gente vê a nossa mãe, o nosso pai, os relacionamentos que abrange tudo, né? Então, tudo que a gente tá sentindo, a gente vai atrair aqueles padrões repetitivos até a gente olhar naquilo que a gente precisa. Eu falo sempre, eu não digo muito sistema, eu falo mais egrégora, né? A gente vive em várias Uhum, egrégoras. Egrégoras religiosas, egrégoras no trabalho, egrégoras em casa, até quando a gente está no nosso próprio campo, que é às vezes a solitude do nosso quarto, é a nossa egrégora. E uhum, quando existe alguns pilares que, quando a gente está dentro da casa dos nossos pais, a gente está numa egrégora familiar com eles, o pilar dessa egrégora é sempre o pai e a mãe. uhum, Como você falou que você teve dificuldades de saber aonde era o seu lugar, aonde era a sua potência, eu também tive questões, porque eu fui criada com a minha mãe apenas, né? Desde uhum, 1 ano e meio de vida. O meu pai saiu de casa por problemas do alcoolismo, e quem uhum. vê a potência da casa sendo o masculino e o feminino foi minha mãe, né? E por conta disso, hoje eu percebo que muita coisa que eu vivi em relação à minha infância tinha a ver com aquela minha mãe que foi, ao invés de ter sido a mãe, ela teve que se posicionar no papel do pai, a mulher guerreira, a mulher forte, a mulher que busca, que faz, que acontece. E assim, por conta disso, ela acabou saindo
do papel de mãe, né, do feminino, e acoplou apenas no de pai. E a gente criou muitos traumas, muitas questões em relação a isso. E hoje eu olho para essa mãe que eu tive e eu admiro, porque eu consegui entender o papel dela, entender a posição dela, sair do papel da vítima, porque muitas vezes a gente aponta o dedo para os nossos pais, nos colocando como vítimas, né? Uhum. Dá atenção, porque minha mãe não me dá atenção, não me dá carinho, e a gente se coloca nesse papel de vítima. E eu tinha muito esse olhar para minha mãe de que ela não era uma boa mãe, ela era uma mãe ausente, porque ela tinha que trabalhar, ela Uhum. não dava atenção. Então eu cresci uma criança sem a presença da mãe e entrei em dor por conta disso. Só que eu só fui entender isso depois de adulta, né? Depois Uhum. de muitos processos, porque racionalmente, né, Josi, a gente entende aquilo que a gente sente. E a gente não consegue ver com clareza as coisas quando a gente está em dor. Por isso que a gente fala muito, né, com os nossos assistidos, né, qual é a sua maior dor? Ela vai ser a sua maior força. E hoje eu vejo que por eu não ter sido acolhida na infância por vários processos, essa era a minha maior dor. E hoje eu vejo que é a minha maior força, porque a minha potência como pessoa aqui é essa, acolher as pessoas que vêm até mim, acolher a pessoa que está em dor, trazer entendimento para que ela consiga sair dali. Então, o sistema familiar, ele é muito importante, né? As egrégoras. E a gente sempre fala em palestra, quando eu estou no terreiro, que eu dou palestra também sobre questões emocionais e questões Uhum. religiosas, eu sempre trago. A gente é que nem um saco de laranja. Se a gente está dentro de uma egrégora e tem uma laranja podre e a gente não consegue entender que a gente precisa lidar com aquilo de uma forma, aquilo tudo contamina. Aí vem as falácias, as fofocas, as Uhum. e envolve isso tudo num balaio que, olha, é muito triste. E dentro da família é a mesma coisa, né, Josi? Deixa eu deixar você falar um pouquinho, porque senão eu vou longe aqui Pode falando. falar. É exatamente isso que você falou. O que acontece é o que a gente acredita, né? Sai fora da nossa essência e começa a acreditar. Porque ali, como você disse, é uma egrégora muito forte o sistema familiar, né? Porque a gente convive todos os dias. E como a mãe e o pai, desde pequena, a gente faz uma criação e cria aquela imagem que eles são autoridades, a gente acredita naquilo que eles estão passando. E o pai e a mãe também são seres humanos normais, como eles se fosse pai, humanidade também. Só que a gente não vê dessa forma quando a gente é pequeno, né? E é só você contando a sua história é bem parecida com a minha. A minha mãe também separou do meu pai com 7 anos. Meu pai também teve problema com álcool, né? E eu o tempo todo corria atrás do meu pai e ficava contra a minha mãe, percebe? Então, o que que aconteceu? Eu queria suprir a dor da minha mãe, mudar esse sistema achando que ela não aguentava e ficava atrás do meu pai. Então, essas diferenças faz com que a gente fica mesmo nessa turbulência, né, nesse mental fora de si, acreditando no externo, né, em outras pessoas, porque a gente não acredita em nós mesmos. A gente não teve aquela força, né? Porque os pais da gente passaram para nós o que eles sabiam, o que eles tinham para passar, né? Então eles também têm dores, eles também passou por um processo também complicado. Mas quando a gente é criança, a gente não entende isso. A gente quer os pais próximos da gente, né? A gente quer aquele amor, aquele carinho. E eles têm que sair para poder cumprir a função deles também, para poder colocar comida dentro de casa. Mas uma criança não entende, né, que os pais têm que sair para colocar comida dentro de casa. E meu pai também, com esse problema de alcoólico, né, com o álcool, era um vício, né, uma dependência do álcool. Depois passando certos anos, graças a Deus ele conseguiu também estabilizar no emprego, né, começou a trabalhar.
E aí a minha mãe também ficou igual você tá falando aí, a sua mãe. Então carregou muitas coisas nas costas, que é essa energia do feminino e do masculino, né? Explicando o mais correto para quem não entende de energias, né? Então é como se fosse a mãe cuidando da parte também do pai, que era a função do pai, e carregando tudo nas costas, como se ela fosse dar conta de tudo. Agora, eu tô sozinha, quem tem que cuidar aqui sou eu, sou uma mulher forte, sou uma mulher guerreira. E aí eu fui vendo toda essa situação, foi me deixando eu transtornada, porque eu sou a filha mais velha. E aí eu carreguei essa responsabilidade toda nas minhas costas, como se eu tivesse as condições de suprir, né, a minha mãe, a função da minha mãe, para poder suprir essa necessidade que eu senti, esse vazio. E é onde que eu fiquei nessa responsabilidade, carregando esse fardo que foi assim bem pesado durante muito tempo. Eu fui muito carregando esse fardo, essa mochila pesada nas costas, porque eu achava que a responsabilidade fosse minha, que eu era diferente da família e que eu fosse fazer a diferença e mudar a família toda. E É, aí, né? Pode é, falar. é aquela coisa também, né? Não é, o problema não é a gente correr atrás e fazer, porque não tem ali, né, o masculino ali, o esposo, o Uhum, pai. A questão é a gente não deixar esse olhar pra gente. Por que a gente tem que sempre ser forte? A gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente pode fazer aquilo com leveza, acolher aquela situação com leveza, mas uma uhum, inteira. Ela acredita que a responsabilidade dela é tão grande e ela tem que ser forte o tempo todo. E dela não consegue transitar entre o masculino e o feminino. Ela só quer ficar no masculino porque ela acha que ela tem que ser forte sempre. E é aí que as mulheres se perdem, né? Que daí fere todo aquele feminino, aquele equilíbrio. E por isso que a gente vê muitas mulheres por aí que reclamam: ah, eu sou muito masculina, ah, eu atraio na minha vida homens que são femininos, que não agem, que não se posicionam. E tem tudo a ver com frequência, né? Tem tudo a ver com uhum. esse lado de as polaridades. Se você está mais no masculino, é óbvio que você vai atrair um homem mais no feminino. E são dores, são as formas como nós nos posicionamos na vida para lidar com as dores. E o quanto é importante, né, Josi, a gente olhar para isso com leveza, sem julgamento. Porque entendendo isso, a gente começa a compreender até os nossos pais. Porque eu, Uhum. pelo menos eu, atendo bastante adolescentes que estão passando por processos depressivos e eu vejo o quanto eles são para dentro, né? Eles são muito né? Na energia aquela coisa de guardar tudo para si e entrar Uhum. com dor e não se posicionam porque tem uma raiva, tem alguma situação com o pai ou com a mãe, por não conseguir entender. E dentro dessa questão de sistemas e egrégoras familiares, quando a gente começa a entender aonde é o nosso lugar, a gente começa a sair da dor, porque a gente entende que quem tem que resolver não é a gente, é o pai. É o É. pai que faz, é o pai que faz, é o pai que acontece. É a mãe que está ali. O respeito, né? A forma de lidar com a família, enquanto a gente está naquele núcleo, ela tem que vir com esse olhar que a responsabilidade tua é de ser o filho, não se posicionar como a esposa do pai, não se posicionar Uhum. como o marido da mãe, que você, que agora que o pai não está mais dentro de casa, é você que tem que ser o homem da casa. Não, você é o filho. E os pais precisam entender que os filhos não têm que crescer antes do tempo, como você. Você teve Uhum. que crescer antes do tempo. Eu Você tive que crescer antes do tempo. você teve que fazer, cuidar, que não era a sua responsabilidade. Não era. E meu pai mesmo já tinha imposto essa posição para mim, né? De falar, você é responsável, você é a filha mais velha, você que tem que olhar. Você não falou nada, então eu fui, né, projetando toda essa situação, criando dentro de mim, e o processo foi assim bem doloroso. É verdade. E o sistema, a gente fala, né, do sistema, o sistema. Fora os padrões que se repetem, né, Ju? Às vezes a gente Exatamente. fala assim, ai, o meu avô,
o meu avô era assim também, eu faço a mesma coisa que ele, acontece a mesma coisa que eu. Mas às vezes, por respeito, a gente acaba Uhum, dentro da gente aquela sensação de dívida familiar. Eu preciso estar lá no uhum. eu preciso ser assim, eu preciso acontecer isso comigo, porque está dentro do sistema. E isso tudo, quando a gente começa a entender esse sistema, a gente começa a parar, raciocinar e falar: não, eu não preciso viver isso. Ele viveu isso, eu posso mudar os padrões. E tudo cai sobre a gente quando a gente está passando por esses processos. Alguém precisa quebrar os padrões, alguém precisa Exatamente. e sair daquilo, né? Daquela dor. Enfim, né? É muito interessante. É muito interessante. E para sair dessa dor é um processo assim bem complexo, né? A gente sabe que não é só racional, né? É sempre, né, em outros corpos que fica. E aí é muito tratamento, é muito ganho de consciência, né? Então a gente sabe o que a gente passa, então o que eu passei, igual você falou, e foi repetindo, eu passei também algumas coisas para o meu filho. Eu também tenho um filho adolescente de 14 anos e também tenho um marido, né, de 46. E é igual você falou, com essa mesma frequência, eu fui analisando que eu também atraí um marido que precisava desse lado feminino, Né? né? Então ele precisava, e aí eu fui vendo quando aconteceu essa mudança, essa engrenagem, a mudança que foi fazendo aqui no meu próprio sistema familiar, que é na minha família de origem agora, né? Mas assim, o processo foi bem doloroso, porque para soltar a família, que é a família de origem, é um processo assim bem doloroso, né? Porque é aquela coisa, né? Tudo se repete. Tudo Você se repete. cresce, Enquanto você não olhar, vai se repetindo. Só você muda os cresce, personagens. cresce naquela família, aprende o que tem que aprender, bom, ruim, E não importa. Você sai da família, vai criar sua própria família e tudo começa a repetir novamente. Não só dentro ali na questão de mulher, de marido e mulher, mas também no trabalho, né? A gente vê uhum, pessoas que não conseguem se manter no trabalho porque sempre estão tendo conflito, ou com o patrão, ou com patroa, ou com um colega de trabalho, e não conseguem entender por que que atrai tantas situações assim que fazem com que ela repete padrões, né? Que tá lá no nosso inconsciente. Nada e ninguém dá coisas que não sabe, né? A gente só replica aquilo que a gente aprendeu, a gente só dá mais do mesmo. E é essas, a gente tem que reprogramar o nosso sistema reprogramar. para uma outra forma, para que a coisa flua melhor. Então, é bem uma coisa assim que eu percebo também, é que muitas vezes a gente fala assim, eu já vi pessoas que falaram, ah, eu não escolhi para nascer nessa família. Eu nasci Eu aqui, já falei muito isso. eu não escolhi essa mãe, eu não escolhi esse pai. Só que há tantas coisas por trás, né? Uhum, Ações atrás, sim, ficar falando isso, mas lembrar que nós estamos aqui vivenciando uma experiência de aprendizado constante a todo momento e a gente está na família que nós escolhemos estar. exatamente. Por mudanças, realmente para mudar um sistema, sair daquela dor ancestral que a gente traz de vidas passadas, de situações Uhum. que a gente fica repetindo. Então, alguém precisa finalizar isso. E quem está aqui hoje, nessa terra, passando por esse processo, é para fazer essa mudança, né? Então, tirar esse lado da rebeldia, de olhar que a gente precisa crescer realmente, né? Sair dessa. Para crescer dói, né? Crescer dói, porque a gente vê adulto sendo criança, esperando que a mãe cuide ainda. Tantos Aham. filhos e filhas que ficam esperando para a mãe fazer, para a mãe ver, para a mãe validar. Não cresceu ainda. A gente tem um certo período para ficar nesse núcleo. Depois é a gente pela gente, caminhar com as nossas escolhas, com os nossos aprendizados, evoluir e entender que os pais fizeram o papel deles, que foi
criar, dar o material genético, dar os ensinamentos, se foi bom, se foi ruim, pegar o ensinamento ruim e levar para a vida do que não fazer, não repetir dores, não repetir situações. Então, assim, se a gente for entrar na seara de núcleo familiar, há tanta coisa que acontece e se repete na vida da gente. E hoje, assim, ó, eu relutei um pouco para falar sobre, há um tempo atrás, sobre isso, porque eu estava no ego, né? A gente Uhum. vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que tem tanta coisa. E assim, quando eu casei, eu tinha 17 anos, né? Uhum. E aquela coisa como minha mãe foi guerreira, eu não tive a presença do pai, que era o que acolhia, eu quis ser guerreira também. Então, na época, eu reclamava demais, meu marido. Né? Sabe aquelas pessoas que reclamam, mas não larga? Reclama, Uhum. furou de cocô, tô no ofurô, tá quentinho, o Fiz a cheiro tá mesma horrível, coisa. o cheiro tá horrível, mas eu tô ali. Aí, conforme foi passando os anos, eu só fazia isso. É reclamar do marido, é reclamar da vida, é reclamar da estrutura que eu tinha. Não Uhum. era uma estrutura boa, não vou dizer que era, não era, porque a gente estava passando pelos processos de aprendizado. Mas Uhum. quando eu peguei e comecei a avaliar que era só eu que reclamava dele, eu comecei a entender que tinha algo de errado. E foi aí que eu comecei a ter a clareza de que era eu a questão. Por que eu estava reclamando tanto? Eu amo a pessoa e fico só reclamando? Conforme foi passando o tempo, eu fui dando essa postura. Eu fui, ao invés de reclamando, eu fui exaltando as qualidades. Todos temos qualidades e defeitos, mas eu fui Uhum. nas qualidades. Eu parei de falar para terceiros sobre o meu relacionamento, sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida familiar. E aos poucos o meu relacionamento foi tomando uma proporção positiva, uma estrutura positiva, Uhum. no bom. Então, ao invés do meu casamento desgastar, foi ao contrário. Ele começou ruim e hoje está muito bom. O meu envolvimento, porque eu entendi o papel dele, ele entende o meu. Hoje eu deixo ele fazer o que ele precisa, que é ser o homem da casa, resolver as questões. E eu faço o meu, que é ser a mulher, o feminino. E não é ser Uhum. submissa, não é submissão. É saber realmente seu papel, porque a mulher é isso, é ela que ampara, ela que acolhe, ela que projeta. O homem vem com a ideia, o homem vem Uhum. com aquela solução, a mulher acolhe aquilo e ajuda. Ela ampara, ela coloca, dá os detalhes finais das coisas. E muitas mulheres dão de frente com o marido por conta disso, porque elas querem do jeito delas. Uhum. Eita, minha palavra é a Quer última. fazer tudo, né, sozinha, né? E não é assim, né? E daí a gente vai vendo tantos relacionamentos se desgastando, porque é dois bicudos que não se beijam. É um querendo ser mais que o outro. Na verdade, é uma queda de braço, né? Para ver quem é o mais forte. É o que a gente vem repetindo, né? O padrão lá do pai, né? Os padrões, e a gente projeta no marido. No E marido. é por isso que acontece essa situação. Enquanto a gente não olhar para as nossas dores, a gente vai ficar repetindo ali com o marido, vivendo aquela vida pesada, né? E culpando sempre o tempo todo o marido. É culpa do marido, porque a gente está fugindo da nossa própria dor de olhar nela. E na verdade é a reclamação, né? Quanto mais você reclama, mais você clama 3 vezes mais. E a gente reclama, é igual você falou, mas a gente tá cega, né? A gente tá sentindo uma coisa e reclamando sobre outra. Por quê? Porque a gente não quer enxergar as nossas dores que vem tudo do interno. Então a gente tá cega naquela situação. Por isso que existe várias mulheres, né, que a gente conversa, também pega clientes que tem esse abuso, né, com relacionamentos, que também não é só bater, são verbais também. Acha isso tudo normal, que é isso que elas merecem. Ah, é esse marido que eu mereço, é esse que eu vou viver pelo resto da vida. Quando na verdade elas estão repetindo os padrões dos pais, né? Daquele pai que também talvez ou bateu na mãe, ou ela não conheceu, mas como que foi esse pai, né? E aí ela vem condenando também dentro dela, que é a parte, né, feminina e masculina, como que é? Como que é? Falando do pai que tem raiva,
que nunca gostou do pai, e sendo que a gente é 50% pai e 50% mãe. A Só gente que, só né? E a reprime pessoa aqui, acaba, né, para não falar palavrão, ah, mas eu tenho raiva do meu pai, deixou minha mãe aqui, deixou com criança pequena. Gente, é tudo dentro dela, né? E aí o pai deu a vida para ela, mas ela enxerga, né, o pai de outra forma. E aí ela vem carregando esse padrão e projetando nas próprias relações, no geral, não é só relacionamento afetivo íntimo, não. É no geral, é no trabalho, né? É nos relacionamentos com amigo, porque não para com ninguém, não tem muita amizade, fica só reclamando, é igual você está passando, e a pessoa ela não se olha quando isso seria fundamental. Né? Ela só pensa que é 5% e o que ela sente é outra coisa. Por isso é, dá esse conflito, né? e como que, né, como é que uma mulher vai querer um homem do lado dela que acolha ela, que proteja, que traga isso que as mulheres desejam ser cuidadas, serem amadas. Exatamente. Mas tem muitas que acabam se posicionando da forma, como a gente falou no masculino, que ela humilha o homem, Uhum. coloca o homem para baixo, que ela não dá valor ao lado bom que ele tem. Uhum. E o homem, quando ele vai perdendo essa energia do masculino, ele vai perdendo a potência em todo, Perde a potência, né? até no campo sexual. A potência vai indo embora, porque ele tá se sentindo diminuído. Porque a mulher fica toda hora, você não é homem, você não consegue, você não se mexe, você não faz. E isso faz com que o homem vá perdendo a sua energia, a sua potência. Isso é muito ruim, é muito negativo. Então, nós precisamos realmente olhar para essas feridas de pai e de mãe que habita dentro da gente e também dentro dessa questão, para mudar um pouco do falar do relacionamento, fala também sobre o envolvimento de pais com seus filhos. Que a gente vê também muitas mães que não deixam seus filhos viver, porque elas têm medo de que algo possa acontecer. Na infância, ela já vai projetando em cima do filho o medo, medo, medo. Aí, quando aquela criança ela cresce, ela vai viver uma vida. Tudo para ela é perigo, tudo para ela é errado, não vai dar certo, ela se sente incapaz, porque a mãe, que é aquela que deveria, ele fala: não, filho, você vai conseguir, a mãe tá aqui, vai lá, tenta, tô Ou aqui. vive essa experiência, se você não der certo, você tenta de novo, faz Bom, outra vai. coisa, né? E a pessoa cresce com esse sentimento de incapacidade, de medo, de não vai conseguir. Aí são aqueles filhos atrelados com simbiose com mãe. Aquela mãe que traz continua cuidando, é a galinha com os pintinhos, continua, mesmo o pintinho sendo um galo, já tá embaixo da asa dela lá, ela tá Meus cuidando. filhos fica tudo inseguro, não vai para a vida, né? Porque fica ali tudo debaixo da saia da mãe, morando com a mãe, ficando com a mãe. Dificulta até os relacionamentos desse filho, porque daí é aquela sogra intrusa que entra na casa do filho, quer mandar na nora, faça assim que tá Vira errado. aquela simbiose, né? Mandando a vida de todo mundo. Aí a nora fala as coisas para a sogra fala as coisas para nora. E quando não, a pessoa acha que não convive com a sogra. Mas no mundo energético não existe o faz de conta. Aí ela traz todo o problema de lá para cá, mas não convive no mundo físico. É a mesma coisa, Sim, né? Porque você fica sabendo da vida deles, todo mundo fala, né? Porque aí fica aquele ciclo familiar todo preso um no outro, vivendo a vida e ninguém resolve nada, porque tá todo mundo aí preso, passando essa energia, essa fofoca, né? Para não falar outra coisa. E aí todo mundo fica naquele ciclo familiar, querendo resolver uma vida que eles dentro da casa deles teriam que resolver sozinhos. A vida é deles. A é que vida não é do familiar. O que que acontece? Aí, o que que acontece? Fica esse rolo familiar, essa energia, né? E ninguém resolve nada. Fica todo mundo preso. porque a gente precisa saber dar limites. Quando a gente vai na casa dos nossos pais, a gente já não mora mais ali naquele. Não levar, né? Não levar o. Eu entendi. Não levar o que a gente passa dentro da casa dele, da nossa casa, para os nossos pais.
Exatamente, para os nossos pais, para os nossos sogros, sei lá. E Porque também eles não vão conseguir controlar. resolver. Existem filhos que vão nas casas dos pais e querem mandar nos seus pais. Faça assim, mãe, tá errado, não faça. Oh, Aham. quando os pais já estão numa certa idade, os filhos Já se passei tudo colocam por no isso na prática. pai pais. E daí você vê filhos tentando controlar seus pais, porque dizem que o pai, a mãe ficou velho, virou criança. E não, se ele tem discernimento de pensar naquilo que quer, ele não é uma criança, entende? Nós precisamos Exatamente. respeitar os Tira a potência, né, Jéssica? Tira a potência do lado da mãe. A filhos. mãe quer viver a vida dela, ela também é um ser humano, né? Sim, A mãe, o pai, a sogra. Não adianta a gente querer, ou outras pessoas querer, resolver os problemas deles, né? A não ser que a pessoa não tenha condições, né, psicologicamente para resolver. Mas nesse caso, você tira toda a potência, a vitalidade da pessoa viver a vida dela, de ir no mercado, de poder fazer alguma coisa por ela. Ela fica incapaz. e a pessoa ela vai perdendo a vontade de viver, porque Exatamente. ela está sendo podada. Ela está sendo podada da própria vida dela. Ah, não posso fazer isso porque ela é tão fora da essência dela, do que ela acredita, né? Porque são pessoas mais antigas, essas pessoas mais velhas têm outra estrutura. Não são todas, mas tem pessoas que são assim. E o que que acontece? A pessoa poda tanto ela que ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo com o próprio dinheiro dela. O que vai acontecendo? Ela vai perdendo a vitalidade, a vontade de viver e ela morre em vida. Sim, eu tenho Todo- o meu avô. Meu avô, ele estava com 85 anos quando a minha avó morreu. Mas pense no alemão forte, de vigor. Quando minha avó faleceu, ninguém, nem os filhos quiseram deixar ele morando sozinho, mas ele tinha capacidade de ficar sozinho. Aí levaram ele para casa de uma das minhas tias. Eu fui vendo assim o processo dele. Ele ficou acho que mais uns 10 anos vivo. Mas assim, ele foi 10 não, minto, menos que isso, acho que uns 4, 5. Ele foi definhando, aquele alemãozão grandão foi ficando miudinho, fraquinho, sabe? Sem vontade de ver, era do sofá pra cama, da cama pro sofá. Porque tiraram a potência dele, tiraram a força dele. Ao invés de exaltarem ele, colocarem ele ainda naquela. Não, você pode viver, pai. Vai lá, você pode arrumar outro amor. Não. Né? Foram deixando ele definhar e morreu. Então, assim, a gente precisa entender que os pais, eles têm. A gente precisa sair de casa e entender que eles são pessoas com as suas qualidades, seus defeitos, eles têm a vida deles. A gente precisa viver a nossa, dar o limite para os nossos pais e mães que abusam, que invadem nosso espaço dentro da nossa casa e querem às vezes mandar, a gente tem que dar o limite e a gente tem que saber o nosso limite quando a gente entra na casa dos nossos pais, que é eles que Exatamente. mandam lá. E assim, cada um vai saber o seu lugar, a sua função e a sua potência. Não Exatamente. invade o lugar de ninguém. Né? Então é muito importante a gente gravar esse tipo de situação para que a gente não faça com que repita os padrões com os nossos filhos, porque a gente tem que entender que a gente está criando filhos e esses filhos estão vendo o que a gente está fazendo. Pelo comportamento, né? Não é o que a gente fala, Liz, vê pelo comportamento que a gente faz com as pessoas, né? E se Sim, a gente entra nesse sistema, a gente sai fora da nossa origem, da nossa essência, a gente vai cair aí num balde aí, ó, sem fundo, porque para depois poder alinhar essa engrenagem é um pouco mais complexo. Porque aí cada um que tiver no seu lugar, na sua função e na sua potência, igual você trouxe agora, aí sim a pessoa vai estar mais forte vivendo a sua vida, tendo vitalidade, né? Que é o essencial. Todo mundo procura é viver em paz. Paz, dormir, ter a consciência tranquila. E não adianta, gente, a gente não está falando aqui que o bem material é ruim, não é ruim. Só que isso tem que estar alinhado com a sua, também com a sua espiritualidade, né? Com a sua essência, né? A gente fala de espiritualidade, mas é essência, com a sua verdade. sim, a nossa Tendo espiritualidade, o espírito que nós carregamos, os exatamente, sentimentos. trazendo esse sistema familiar para o nosso entendimento separado, para a nossa essência, ajudando quem tiver que ajudar, mas não se colocando no lugar do outro, falando o que o outro tem que fazer.
Isso acaba deixando a pessoa fraca, né? Sim. Pessoa fraca, ah, você não consegue fazer, você não pode fazer. Como não? Todo mundo tem sua força, mas a pessoa ela está fraca porque ela está fora do sistema dela. Ela está fora da sua potência. Filha é filha, pai é pai. Mas deixa eu dizer uma coisa que é um pouco polêmica, mas se a gente for parar para pensar, é muito assim. Nós temos a mania de medir os outros com as nossa régua, né? A gente mede o outro a partir daquilo que a gente acredita, a nossa verdade. Só que É, a nossa verdade não é a verdade do outro, nunca. não, Mas nunca. é uma coisa que o amor de um pai e de uma mãe ele é um amor que não importa se o filho é um filho ruim, se o filho é um filho desobediente, não importa. O amor dos pais, ele é muito grande, né? Então, eu falo assim, tem algumas pessoas que estão no meu convívio que eu falo, quando você perde o seu valor, as pessoas não querem você perto. Quando você deixa de fazer coisas para aquelas pessoas, você vai, de um jeito ou de outro, acabar sendo uma pedra no calçado daquela pessoa. Querendo ou não, a vida é assim. As pessoas gostam muitas vezes da utilidade do outro. Se não for um pai, Exatamente. se não for uma mãe, você tem lá, por exemplo, quer deixar teu irmão dentro da tua casa, teu irmão já é adulto, separou, é um exemplo, separou da esposa Uhum. para dentro da tua casa, ele é teu irmão. Aí você começa ali, lavar, passar, cozinhar, aquilo começa a te incomodar. A pessoa não sai do sofá, a pessoa não faz nada, a pessoa não ajuda dentro de casa. Aquilo ali já virou um incômodo. Por Já. mais seu irmão e você ame, ele não tá te trazendo nada. Ele tá te trazendo o quê? Desgaste emocional, serviço. Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente tem uma qualidade que é bom para o outro, ok, tá tudo certo. Porque se o meu irmão hoje entrar dentro da minha casa e começar, não, eu tô aqui, eu sei que é um período, mas me ajuda, não me dá tanto serviço, ajuda dentro. Uhum. Ok, ele está respeitando o meu sistema familiar, porque ele está dentro da minha casa. Uhum. E minha alfa sou eu, quem é o macho alfa é meu marido. Ele entrou como macho beta ali, ele tem que, ó, fechar a boca, fazer, porque ele está de favor. Se ele vir fazendo tudo ao contrário, ele vira um peso na minha vida. Aí ele está entrando dentro do meu sistema, trazendo conflito, trazendo coisas que não deveria. E quem está errado na situação? É ele, foi ele que entrou, foi ele que veio. Mas muitas vezes, nós, por não querer se indispor, a gente vai engolindo. A gente vai engolindo porque não quero discutir, porque tem pessoas que não têm a potência de dizer o não, de dar o basta. Uhum. E isso É medo, né? é por medo de discussão. Eu sou uma pessoa que eu corro longe de briga. Eu não gosto, eu sou Eu também. diplomática. Nós vamos conversar aqui, mas brigar, baixar o nível não é comigo. Então eu já Os fiz gritos até dor. Eu só eu não gosto de briga no físico. isso. Por que que eu tô falando isso? Porque foi um exemplo do que eu vivi com. É, a gente viveu muito isso, né? Pegou medo. E isso é com várias, qualquer pessoa que você coloque dentro da tua casa. Você já tem que deixar claro que a casa quem manda é você e ela tem regras. As regras precisam ser seguidas. O limite tem que ser colocado em todos os aspectos. Nós precisamos falar aquilo que nos incomoda. E você que está escutando, que tem dificuldade de falar, de se posicionar, existe um trauma aí, existe dentro de você, lá na sua consciência, alguma coisa que não está deixando você se expressar, né? E é dentro das terapias que a gente consegue, né, Josi? Mostrar Exatamente. qual é a dor, o porquê que você está naquela dor e te mostrar um caminho a ser seguido junto com o trabalho energético, junto com as técnicas que vão sanar, que vão limpando, que vão esvaziando essas energias que estão no teu campo, que estão impedindo você de enxergar que está na hora de você respeitar o seu sentir, respeitar quem é você, respeitar as suas vontades. Né? Então, Josi, eu trouxe isso porque foi uma coisa que eu vivi lá no início do meu casamento. E não foi uma Uhum. irmão dentro de casa. Eu coloquei amiga dentro de casa. Meu marido colocou amigo dentro de casa. E todas as vezes que a gente fez isso para querer ajudar, porque a gente tem essa mania de querer salvar o outro da dor, Você foi prejudicado. só deu problema, entende?
Então, é uma coisa muito Porque a gente foi ser bonzinho, né? E acabou sendo prejudicado. Isso eu já passei por muita coisa também. Ó, o Márcio está comentando aqui, ó. Sempre com amorosidade ou distância. Sobre aquilo que você tinha falado, que é perfeito comentário, né? É necessário impor. Mas para que a pessoa se impor dessa forma, ela tem que ser uma pessoa segura e sem medo. E para isso, ela tem que olhar nas dores dela, né? Né, sim, Jéssica? sim. Não é assim, a gente não tá dando um bolo pronto, mas aí a pessoa tem que olhar para as dores dela, fazer essa desconstrução, essa reprogramação interna, né, para que isso aconteça na vida dela, porque é um fato bem complexo, né? A gente passou isso na prática. E é aquela coisa assim, as conversas difíceis, elas precisam existir. Por mais, o não já existe. Quando a gente vai pedir algo para o outro, o não já está ali. O que vem depois? Quando você se posiciona, quando você fala o que dói, quando você fala o que incomoda, não é impor a tua vontade em cima do outro. Não é você jogar na cara do outro que o outro fez, deixa de fazer. Mas sim olhar e falar, olha, tu passou dos limites, isso me trouxe raiva. Eu não gosto de sentir raiva. Então, por favor, respeita. Não faça mais isso, que isso me incomoda. Entende? É saber se posicionar dentro da tua realidade, entendendo também a realidade do outro. Porque o outro sempre vai falar também, mas você fez tal coisa lá também, tal dia, e eu só retalhei. Não, beleza, vamos fazer diferente aqui. Eu paro com isso, você para com aquilo, a gente vai se entender. O diálogo, ele precisa existir. E hoje em dia as pessoas, elas não têm isso, elas não dialogam, elas querem só colocar para baixo do tapete ou para não ter briga, ou existe as pessoas que têm que ficar pisando em ovos, E a né? potência, o Márcio está falando aqui, ó, sem curar não vai ter potência. É a potência do pai, né? Essa potência aí que ficou, né? Que a gente passou, né, Jéssica? Nesse caso, é a potência do pai que falta, né? Sim, Pra né? gente, a gente tem medo, fica insegura de ter limites, de falar na cara da pessoa, né? Uhum. Quando isso começou a mudar na minha vida, eu tive vários conflitos com amigos. Porque aí a potência chegou e aí vinha tudo de uma vez. A pessoa falava, ué, mas ela era de um jeito, agora tá do outro. Não, eu acho que sempre fui dessa forma. Mas aí, quando eu sentia de falar, mesmo que doía na outra pessoa, eu falava, lógico, e hoje eu falaria de outra forma, tem outro tipo de comportamento. Daquela vez eu não sabia, só sentia e o racional trazia outra informação, né? A gente não tem essa clareza que a gente tem hoje, né? Sobre os relacionamentos, que hoje está tudo mais alinhado, né? Graças aos tratamentos. Eu estou no quinto bloco já de tratamento, então eu já fiz muito bloco de tratamento, fora as psicanálises. Então, a gente foi se curando sobre esse próprio sistema. O que a gente fala do sistema é curar a gente. Primeiro se cura a gente. Primeiro, o nosso sistema. Para que isso reverbere ao nosso favor, né, Jéssica? Porque a gente fala aí pro lado de fora, dando bastante exemplo, o que acontece, o que aconteceu com a gente. E primeiro a gente tem que se curar, falando sobre o sistema nosso. Primeiro a gente se cura, cura a gente, para que a gente solte toda a nossa ancestralidade através da nossa cura interna, né? E ela trouxe aí o amor, né, que a gente tem também pelos pais, esse amor forte que a gente tem que puxar dentro de nós, que é o nosso pai e a nossa mãe. E assim, hoje a gente tem outro tipo de olhar, graças às técnicas, a metodologia humanoterapeuta, a psicanálise. A Jéssica também trabalha com tarô, né? Que eu acho que eu vi lá. Mas Também trabalho com hipnose, hipnose, tem acho que o Manusense, né? Que eu também tem manutenção, já estou bastante aplicando técnica, manutenção. tem bastante técnica para a gente aí poder olhar nas nossas dores e sem desbloqueio emocional, sem cura interna, não adianta que a gente não vai ter uma vida próspera e leve. Você pode ter o que for. E dentro dessa
dependência emocional, sempre existe a espera, né? A espera de ser visto, a espera de ser ouvido, a espera de ser acolhido. Então, assim, ó, para quem tá ouvindo, pergunta que tem que se fazer é: quando eu estou com um problema na minha vida, para quem que eu recorro? Qual é a primeira pessoa que eu vou pedir ajuda? Essa pessoa que a gente pede ajuda, é a primeira pessoa que vem, é a pessoa que está em dependência. Porque você não consegue se posicionar e resolver, porque você fica esperando sempre o amparo de alguém. Eu lembrei de uma amiga que eu fazia isso direto. Agora você me trouxe para mim sobre essa dependência que eu tinha. Eu precisava sempre dela para poder ter essa validação para me sentir bem. Era essa dependência emocional que eu tinha, que demorou para poder desvincular e soltar esse nó. Não foi tão fácil, hein? Pois Porque é. na parte energética, no físico é uma coisa, mas na parte energética foi bem complexo. Quando eu tentava sair, ele vinha e me pegava. E a minha era com a mãe. Toda vez que eu tinha alguma questão que eu não conseguia, eu corria para a mãe. Mãe, me ajuda. Mãe, o que eu vou fazer? E daí ela vinha me amparar. Hoje eu consigo resolver as minhas questões. É difícil, às vezes, é poucas vezes que eu converso com ela, que ela foi embora. Pra você ter noção, quando eu mudei a chavinha, ela foi embora de perto de mim. Ela foi morar na praia e eu fiquei, nossa, as primeiras semanas, como eu sofria, gente do céu, porque eu não tinha minha mãe para tomar café da tarde, tomar o chimarrão. Foi muito Entendi. É dependência, né? A gente não consegue ficar sozinho, é, e sozinha, é uma dependência, né? E quando a gente se vê livre disso, é muito bom, gente. É uma sensação libertadora. É muito bom você fazer as coisas sem depender de ninguém. Assim, a gente não tá falando que não vai tomar um café com uma amiga, com um familiar. A gente tá falando de libertação interna, de não depender daquilo para poder fazer nada. É igual quando você começa a fazer academia. Às vezes você precisa de alguém para te dar um impulso. Mas aí, se a pessoa para e você para, você está dependente da outra. Você não vai conseguir mais fazer atividade física, por quê? Porque a outra não vai estar. Então, você sim. está dependente de alguém para fazer algo. Isso se chama dependência emocional. E é isso aí. Eu falo sempre para os meus assistidos. Avalie a dependência, a culpa e o medo. São as três questões que você precisa olhar. Se tiver um dos três, tua vida não flui, não prospera, você não tem o dinheiro, não vem o valor, não vem nada. Você precisa olhar para Ó, eles estão bem interagindo hoje, ó. A minha prima Nakamura Juliana, ela tá falando aqui. Buscar conhecimento é tudo. Exatamente, Ju. Buscar conhecimento. conhecimento é tudo na vida, o autoconhecimento interno, para você se reencontrar no seu próprio valor, e aí tudo vai reverberar fora. Então, para isso, você tem que olhar primeiro para você, para suas questões, né, para suas dores internas, para que você reverbere lá fora. Então, o autoconhecimento, exatamente, é tudo. E no núcleo familiar é onde estão as nossas maiores dificuldades. Então, comecem pelo núcleo, No pai, familiar. irmãos, que é ali o principal aprendizado. Se você consegue lidar com a família ali quando você cresceu, olhar para o pai, para a mãe e entender, sem levar aquilo como se fosse uma verdade absoluta dentro de você, você já, nossa, subiu 5 degraus da sua vida. Entende? Nossa, a gente tem que aprender também. O que que acontece? A gente tem que aprender com a própria família, né? Se a gente está ali, é porque tem uma razão de ser próprio sistema, Verdade. né? E a gente tem que aprender, mas até a gente cair essa ficha que a gente tem que aprender com a própria família, a gente fica julgando, a gente fica xingando, né, Jéssica? Ó, tô olhando aqui, ó, vou cortar eu mesmo falando. A Ana Paula tá mandando você mandar um beijo pra Jéssica. Manda um Ah, beijo pra Helena, pra Helena. beijo, nenê da mãe, ó. Beijo. Ela falou pra mim, mãe, você vai lá na live, manda um beijo pra Tá, mim. você já tava esquecendo, né? É, Falando olha, familiar aqui, hein? já foi quase a hora, olha que tristeza. Já foi, Foi, passou tão rápido que vou você não ter ia nem mandar um beijo pra Helena. Eu não sabia como que era o nome da sua filha. Um beijo também, Helena, ó. A tia Jo aqui, ó. que Vou gente. mandar um beijo pro meu filho. Não sei se ele tá na live. Porque
Ó, ciúmes aqui é tudo os relacionamentos, esses tela aqui foi tudo ciumado. É isso mesmo. E a live já tá no fim, né? Nossa, Enfim, coisa já. lá. Vamos marcar mais uma live. Nossa, vamos marcar outra live. Muito gostoso, Jéssica, conversar com você. O papo foi muito legal, trouxe muita clareza. Muito obrigado para você por você ter aceitado transmitir essa experiência, né? Passar esse conhecimento de tantos anos que você também tem na área. Eu assim, fico muito feliz pelo universo, por você ter aceitado e por mim ter conectado, né? Que a gente pode ser de outras vidas, né? Essa conexão Vai, gostosa. vai saber. Ai, foi muito gostoso mesmo. Eu que agradeço pelo convite. É a segunda colega minha que chama Que para bom. e eu espero que a gente possa fazer mais vezes, porque faltou muita coisa para a gente falar. Muito, dá pra gente falar muito, é muito abrangente esse sistema. É Aqui, muito. dando parabéns à minha prima. Muito obrigada, Ju, ao Márcio também, que tem também o HT. Eu agradeço todo o carinho de vocês, por vocês ter passado também esse conhecimento, interagido com a gente, né, Jéssica? E a É, gente vai fazer mais, assim que a Jéssica estiver aí mais tranquila, a agenda dela, né? nós, né? Que ó. É, Mas agora é fim de ano, eu também trabalho com roupa, sou terapia também, já vendo roupa junto com terapia, então é tudo junto e misturado. tudo junto e misturado. Mas então tá bom, gente. Agradeço. E vocês que estão ouvindo, façam terapia, por favor. Vocês não têm noção de como é bom, como é libertador, como mulheres que estão bloqueadas, que não conseguem se posicionar, homens que não conseguem trazer o masculino, a potência, façam terapia, que é libertador. Relacionamentos, né, Jéssica? Assim, abrangindo para quem é que é, eu não consigo um relacionamento. Isso vai poder, assim, desbloquear vocês para a vida. Então, tudo assim, o que vocês desejarem do fundo do coração, isso vai ser desbloqueado, né? O projeto de vida de vocês vai ser mais leve, o caminho vai ser mais próspero. Verdade. E é isso. E é isso, pessoal. Já deu uma hora aqui e parece que nem foi. Hum. Tá, Jéssica. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, Próximo. tchau. Beijão. Tchau, tchau.